A gente vai falar de uma notícia extremamente lamentável que ocorreu nas últimas horas. O influenciador Charlie Kirk, aliado de Donald Trump, foi baleado em um evento no estado americano de Utah. Ele foi assassinado. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Charlie Kirk estava discursando a convite de alunos no campus da Universidade Utah Valley, o primeiro evento de uma turnê ao redor do país. O debate atraiu cerca de 3.000 pessoas ao pátio da faculdade. Nas imagens, Kirk aparece sentado em uma tenda discursando para uma grande multidão ao ar livre, quando um único barulho de tiro é ouvido. O influenciador tombou da cadeira, provocando pânico na multidão. Trump anunciou a morte de Charlie Kirk nas redes sociais. O FBI prendeu 2 suspeitos. Eles foram interrogados e, depois, liberados. A Universidade Utah Valley cancelou as aulas enquanto as investigações continuam. Juliana Moreira Leite. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estou, assim, literalmente com o coração despedaçado. Inclusive, o meu irmão conhecia o Charlie Kirk, né? Meu irmão, ele mora em Palm Beach, é vizinho ali do Trump em Mar-a-Lago, já foi várias vezes na casa do ex-presidente e tem as melhores coisas para falar dele. Para quem conhece um pouco o trabalho do Charlie Kirk, ele era uma pessoa que gostava de conversar, ele gostava de ir nas faculdades conversar. E eu acho tão engraçado porque a mídia marrom que nós temos no Brasil, lazarenta, chamou um homem que gostava do debate, da conversa, de assassinado de extremista. Eu vi isso em vários portais. Isso me causou uma revolta. Até quando nós vamos aguentar? E, aliás, essa mídia marrom que distorce os fatos. Extremista não é quem assassinou, não. Extremista é o pai de família de 31 anos que gosta de conversar, né? É uma coisa assim, gente, o que aconteceu ontem é o que jamais poderia ter acontecido, mas se você reparar, são sempre líderes da direita, vozes da direita, vozes do movimento conservador que sofre atentado. Você vê aqui no Brasil, quando voltou esse desgoverno lazarento, o slogan deles era "o amor venceu". Que amor? Vocês não aceitam a conversa, vocês distorcem os fatos, vocês não respeitam a Constituição e não respeitam o ser humano. Quem sofreu facada? Presidente Bolsonaro. Quem sofreu atentado de assassinato? Trump. Quem morreu ontem? Uma voz forte, mas era uma voz, gente, democrática, porque ele ia nessas faculdades conversar. Essa semana eu estava em casa me preparando para dormir quando o meu amigo Jeffrey Schickini, pai de família, também jovem igual o Charlie Kirk era, foi convidado para palestrar junto com meu querido amigo Guilherme Kilter na Faculdade Federal do Paraná. Quando lá eles chegaram, eles foram recebidos por uma galera que estava com os rostos cobertos, com armas na mão. O Schickini filmou um manifestante batendo no Guilherme Kilter e eles tiveram que ser escoltados pela polícia para ir embora de um evento que eles foram convidados. Eu ontem falei para o Schickini, assim que eu vi isso, falei: amigo, me promete que você não vai mais discursar em federais. E ele falou que não ia. Eu só quero dizer que essa turma que se diz democrata é o oposto. Extremistas são vocês. A morte do Charlie Kirk não pode ser em vão. E nós temos que usar toda a nossa força, toda a nossa voz para continuar falando a mensagem dele de amor, sabe? De valores como a família, amizade. É isso, gente. Antes de ouvir a Guta Pini a respeito desse episódio lamentável, desse assassinato de Charlie Kirk, deixa eu colocar a imagem a respeito da qual a Juliana Moreira Leite falava, que deveria ser aí uma palestra numa Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, acabou virando essa confusão
danada. Estudantes contrários à presença do advogado Jeffrey Schickini e do vereador Guilherme Kilter expulsaram os dois do prédio histórico da instituição de uma forma muito virulenta, muito agressiva. O evento foi marcado por tensão, teve gritos de recua fascista e depois das agressões, o Schickini e o Kilter foram conduzidos por seguranças às salas dos professores. Juliana. Então, isso é outra coisa, né? As pessoas falando para o Schickini, você não gosta que tem pobre na universidade, vocês não sabem nada da vida do Jeffrey. O Jeffrey batalhou para estudar. Ele estudou na pior escola de direito, porque era a única que ele podia pagar. Ele ia andando porque não tinha dinheiro para pegar ônibus. Ele é o que a gente chama de self-made man, uma pessoa, sabe, que batalhou. E vocês veem com esse discurso pronto e proíbem um cara direito, um cara de família, de conversar. Você sabe o que me espanta? É o seguinte, vamos lá. 300 pessoas tinham se inscrevido para ouvir o Gui e o Schickini falar. Quem não gosta, não vai. É tão simples, gente. Você não gosta deles, vocês não vão. Não, essa turma que se chama democrata impede, sabe, um pai de família de falar. É a mesma coisa. Agora, o que aconteceu nos Estados Unidos ontem é basicamente o que poderia ter acontecido aqui no Brasil. Né? Sabe o que eu acho tão engraçado? Nós tivemos um ex-presidente que foi esfaqueado, e a mídia esquece, sabe? Isso aí não é nada, não é nada na história do Brasil, que até hoje sofre com isso, né? A gente nem sabe, eles falam que esse Adélio era um lone wolf, que era uma pessoa sozinha, nem foram lá fazer a investigação correta. Eu estou muito cansada dessa esquerda antidemocrata que a gente tem aqui no mundo inteiro. Agora, a morte do Charlie Kirk é uma perda mundial. Você sabe que ele tinha pedido para o presidente Trump que ele ficasse de olho nos abusos do STF. Quer dizer, então, além de tudo, nós aqui do Brasil perdemos um grande aliado. Guta Pini, quero ouvir você a respeito desse assassinato de Charlie Kirk e também desse episódio lá no Paraná, com Jeffrey Schickini. O que dizer, não é mesmo, Dani, Juliana, nossa audiência, diante de mais essa tragédia? Mas é uma tragédia anunciada diariamente nas universidades, pela mídia, que está sempre caracterizando os seus opositores, os seus adversários, como extremistas, fascistas, e que não merecem continuar não apenas no debate, mas existindo mesmo. Então, esses que se auto-intitulam como democratas, como aqueles que estão lutando pelo bem e pelas minorias, enfim, pelos oprimidos, são sempre aqueles que perpetram a violência. E não tem como ser diferente, porque estes progressistas, eles estão baseados justamente em discursos da violência. Karl Marx, no Manifesto Comunista, que é a base de todo esse pessoal aí, ele é muito claro em falar sobre despotismo, em falar sobre ditadura do proletariado, em falar em violência para arrancar os bens, a propriedade da burguesia. Então, é todo um arcabouço teórico, ideológico, baseado na violência e na aniquilação dos seus adversários. Eles enxergam o outro lado. Seria muito bom se eles enxergassem o outro lado como adversários, mas não, são inimigos que devem ser aniquilados. E a estratégia nós já conhecemos, é a de desumanizar o outro, é a de tirar do outro todas as qualidades e atributos de um ser humano e os seus direitos também a viver em família, a ter as suas vidas, a ter o seu direito à livre expressão. Então, eles fazem isso nas universidades, na mídia, sempre rotulando-os como fascistas, extremistas. Então, essas pessoas não deveriam mesmo partilhar da mesma sociedade que nós. Eles não são pessoas civilizadas, eles são os opressores, então a eles nem o direito à vida eles são garantidos. Então é uma grande hipocrisia, um grande show de horror. É uma pena
mais uma vez, uma tragédia que a gente tenha que vivenciar testemunhar esse tipo de coisa. Charlie deixa aí 2 filhos, a esposa, uma tragédia. E o que a gente viu aí nas redes sociais, as pessoas falando, ele provou do próprio veneno, porque a direita, os conservadores são a favor das armas. Olha que absurdo, que nível tão baixo eles podem chegar, como se aqueles que defendessem o armamento estivessem defendendo o homicídio, a violência. Pelo contrário, a defesa do porte de arma é para a legítima defesa, jamais para perpetrar a violência. Então, eles distorcem tudo, todos os discursos, todos os fatos, porque eles estão baseados em algo que já é distorcido, algo que é antinatural. O socialismo, o comunismo são ideologias antinaturais, anti-humanas, minam os atributos da personalidade, as características humanas de querer sempre o melhor para si, o bem-estar para si, para a sua sociedade. Eles minam tudo isso. Então, é baseado na inveja, no ressentimento, na violência. Então, essa tragédia é uma consequência já esperada, uma tragédia anunciada. Eu quero trazer o seguinte: há pouco a Juliana Moreira Leite comentava a respeito das manchetes na velha mídia, não é? E aí, só numa pesquisa bem básica aqui a respeito com o nome do Charlie Kirk apenas, apareceram aqui ao menos 3 que chamaram muito a minha atenção e que vão ao encontro do que dizia a Juliana sobre a forma da velha mídia noticiar esse lamentável fato que ocorreu no dia de ontem. Temos aqui uma manchete que é a seguinte: influenciador de extrema-direita, Charlie Kirk, morre após ser baleado em universidade dos Estados Unidos. Tem outra aqui, uma revista famosíssima, revista Veja, aliado de Trump e ativista de extrema-direita. Quem era Charlie Kirk? Essas e outras mais, Juliana. É o que eu falo, né? E sabe o que eu acho? Que essa mídia marrom tem sangue nas mãos, porque eles ficam perpetuando esse discurso falso e as pessoas compram. É o que eu falei, olha, usando de novo o exemplo do meu amigo Chiquini, ele filmou, ele perguntou para uma menina, por que eu não posso discursar aqui? E ela falou para ele, porque você está falando contra o Estado Democrático de Direitos. Ela nem sabe o que é isso, ela está repetindo o que o Xandão fica falando e essa mídia lazarenta fica, né, massacrando as pessoas de mente fraca. Então, assim, eu acho que essa mídia marrom que nós temos aqui também nos Estados Unidos tem sangue nas mãos. Não foi um extremista, porque eles não sabem nada do Charlie Kirk. O Charlie Kirk, ele gostava de conversar, ele era pró-debate, ele gostava de ir nas faculdades conversar, inclusive com pessoas que pensavam diferente dele. Então, extremista quem matou. Tinha que ser assim, assassino extremista, né? Baleia, dá um tiro em Charlie Kirk. Não, eles botaram ele como se ele fosse extremista. Tipo assim, quem procura acha. É isso que eles estão dizendo. Vocês têm que entender que toda manchete, principalmente o título de uma matéria, carrega muito sentido. A gente aprende isso na faculdade de comunicação. Então, baleado extremista da direita, eles estão querendo dizer algo com isso. E vocês têm sangue nas mãos, sua mídia lazarenta. O consórcio não recua jamais, infelizmente. Só atualizando essa situação, esse episódio com Charlie Kirk, do assassinato de Charlie Kirk, a polícia de Utah, onde ocorreu o crime, está analisando imagens de câmera de segurança do circuito interno dessa universidade. Por meio delas foi possível constatar que o atirador estava utilizando um determinado tipo de roupas escuras. E, nesse momento, agentes do FBI estão indo de porta em porta para questionar moradores da região da universidade se eles sabem de algo que possa ajudar nessas buscas. O FBI pediu nas redes sociais também, ainda ontem, por quaisquer informações, fotos e vídeos do assassinato em busca de novas pistas. O Oeste vai continuar de olho e a gente atualiza você que nos acompanha aqui no nosso canal.